Olá, vamos começar então o nosso quarto bloco para o plano de negócios. Nesse bloco eu quero te mostrar um pouco da estrutura dos capítulos que vão compor o plano e eu quero começar fazendo um lembrete para você em relação à ideia de negócios que você vai explorar. Eu já te disse isso de forma mais simples nos módulos anteriores, mas agora eu queria demarcar bastante, porque se você já vai começar a escrever o seu plano de negócios, então é um momento importante para a gente pensar nisso. Vamos lá. Veja, a sua oportunidade de negócios, a oportunidade que você vai explorar com a proposição do seu plano, não necessariamente ela vai precisar nascer de uma inovação radical. Na verdade, não é assim. Eu não preciso que você tenha uma ideia que vai mudar o mundo. Eu não preciso que você ofereça no seu plano de negócios algo que o mundo nunca viu. Dificilmente esses são os negócios que estão sendo reconhecidos pelo consumidor como algo mais valioso. Na verdade, o que a gente tem visto nos últimos anos é que os consumidores têm escolhido consumir produtos e serviços que não necessariamente são algo que o mundo nunca viu. Não precisa ser algo que você inventou, uma tecnologia que não existe no mundo. Não, são tecnologias, são produtos, serviços bem utilizados dentro de um contexto. E isso é o que tem demarcado as opções de consumo desses consumidores nos dias atuais. Então, se você for pensar, nem sempre você está comprando o sapato mais confortável do mundo, nem sempre você está comprando o sapato mais bonito do mundo, ou nem sempre você está comprando o sapato mais barato do mundo. São algumas coisas que você leva em consideração na hora de comprar um sapato, não é? Conforto, beleza, preço, tudo isso você considera. Se você não está comprando nem o mais bonito, nem o mais barato, nem o mais confortável, o que faz com que você compre este sapato e não aquele? Basicamente uma boa combinação dos três. Ah, ele é lindo, não é tão barato, não é assim tão confortável, mas ele é lindo, então eu compro esse. Ou, não é tão bonito, mas ele é tão confortável que eu vou comprar e vou usar no dia a dia. Então veja, você como consumidor já escolhe boas combinações de valor. E é isso que você deve ter em mente na hora de propor o seu negócio. Então, force-se a pensar nesse sentido. O que o meu produto, o que o meu serviço fornece a esse consumidor que vai ser reconhecido como valioso. Não tenha medo de cobrar caro, porque muito do que as pessoas compram é mais caro do que a oferta mais barata do mercado. Não tenha medo de cobrar caro, não tenha medo de colocar o seu produto como um produto de luxo, não tenha medo. Mercado de luxo é um mercado em crescimento hoje no mundo todo, as pessoas gostam de luxo. Só que esteja pronto para defender uma marca de luxo. E isso vai exigir alguns esforços da sua parte, tá? Então, sobre a sua oportunidade de negócios, não preciso que seja algo radicalmente novo, pode ser simplesmente uma maneira mais simples, mais barata de fazer as coisas, um processo de trabalho aprimorado, um produto com mais qualidade ou adaptado a um segmento específico de mercado. Basta que seja algo que atenda a uma oportunidade de mercado. Então, nunca se permita esquecer que o seu negócio, a sua empresa só existem para atender a uma necessidade real de mercado e que essa necessidade precisa ser esclarecida. Então, se você pensar no exemplo da fábrica de sucos, que eu tenho adotado com você nos módulos anteriores, qual é a necessidade de mercado que está sendo atendida ali? É uma necessidade por suco? Não, até porque é difícil pensar que existe uma necessidade por suco. Já tem tanto suco à venda no mundo, né? Mas talvez exista uma necessidade por produtos diferenciados do ponto de vista de sabor, e isso você poderia atender, porque você vai
comercializar frutas que não são as frutas normalmente comercializadas no mercado. Talvez exista uma necessidade de um produto mais saudável, talvez isso seja algo que você possa fornecer, já que são frutas mais raras, então você pode tentar fazer algo em que você tenha 2 ou 3 frutas diferentes a cada semana e você possa ter o suco sempre fresco. Enfim, procure pensar do ponto de vista de mercado qual é a oportunidade real que você está explorando. Esse é o melhor caminho para propor um negócio seguro do ponto de vista do potencial inovador, ok? Então, quando eu te disse lá no nosso primeiro módulo que você precisava ter uma preocupação com a inovação, era disso que eu estava falando. Você precisa se preocupar com a inovação, isso tem que ser algo que está martelando na sua cabeça, mas não precisa ser algo que o mundo nunca viu. Só precisa ser algo com um valor único, ok? Então vamos lá. Estrutura do plano. Existem vários formatos possíveis para um plano de negócio. Vários. Você tem vários modelos. Dependendo do órgão, dependendo da universidade, do livro, do autor que você for usar, tem muitas possibilidades. Você pode ter um plano de negócios que seja extremamente robusto do ponto de vista financeiro e que vai te exigir muitas análises, muitos cálculos, muitas projeções de indicadores, muitas coisas assim. Ou você pode ter alguns modelos que não se preocupem tanto assim com a parte financeira, mas que sejam bastante focados na análise de mercado e aí vão te exigir ir ao campo, conversar com futuros consumidores, entender o que essas pessoas esperam, coletar dados, conversar com muita gente, conversar com parceiros, com concorrentes, tudo isso é possível, tá? São modelos possíveis e são modelos existentes. Como de um jeito ou de outro, em um curso de plano de negócios, a gente tem que adotar um ponto de partida, então eu te convido para ver comigo um exemplo em que você tenha um bom modelo de plano de negócios que não seja nem o mais rigoroso para as finanças, nem o mais rigoroso para a análise de mercado, mas que te convide a pensar estrategicamente a qualidade do que você está propondo como negócio. Então aqui eu tenho a preocupação de que o seu negócio seja factível, viável e lucrativo. É isso que eu quero de você no final. E eu faço questão absoluta de que o seu negócio tenha potencial para sair daquela estatística dos 70% de falência sobre a qual a gente comentou no primeiro módulo, tá? Então, estou te apresentando aqui na tela, vou lendo com você. Estou te apresentando um modelo com 7 capítulos principais. Primeiro, sumário executivo, e eu já te mostro uma coisa curiosa sobre esse sumário. O que é um sumário executivo? Talvez esse termo seja comum para você, talvez não. Se você nunca ouviu falar em um sumário, não precisa se apavorar, nada mais é do que um sumário, um resumo. Então eu vou ter um resumo de tudo aquilo que está no plano de negócios. Um resumo em 2, 3 páginas, não precisa mais do que isso. E aí você me pergunta, nossa, mas tudo que tem que conter num plano de negócios em 3 páginas? Sim, tudo. Afinal de contas, se você é um gerente de banco e tem 15 planos de negócio para ler num dia, você só vai conseguir ler 2 ou 3 páginas de cada um. Então, as informações mais importantes, as informações fundamentais, precisam estar nessas 3 páginas, tá? Como você vai fazer? Colocando as informações principais. Então, esse é um negócio voltado à comercialização de sucos, de frutas do cerrado e tarará, e você faz a sua descrição. Faz um pouco a descrição de mercado, coloca quem vão ser os consumidores, como vai se organizar a empresa, como vai ser vendido, onde vai vender, se vai ser venda direta, se vai ser venda no supermercado, e termina falando em um parágrafo, não precisa mais do que isso, da sua parte financeira. Se a pessoa se interessar, ela segue a leitura e vê exatamente como você construiu cada um daqueles pontos que você está relatando no sumário executivo. Então, pense nesse primeiro capítulo como um convite para conhecer o seu negócio. Pense que ele tem que ser interessante, promissor e que isso é o que vai definir se a pessoa vai ler o
o seu plano de negócios ou se ela vai fechar o seu plano depois da terceira página, tá? Pense, eu vou ler 3 páginas do seu plano, eu vou virar a 4ª página ou eu vou fechar tudo e engavetar? Isso é a sua preocupação quando for redigir o sumário. Uma curiosidade técnica do sumário executivo. Quando você for construir o seu sumário, você tem que estar com todas as informações prontas. Afinal de contas, você vai resumir, certo? Então, quando é que você vai fazer o sumário? No final. Vai ser a última coisa que você vai redigir, porque você vai precisar de todo o resto pronto para poder redigir o seu sumário. Então, embora seja o primeiro capítulo em ordem de aparição no seu texto, porque é o primeiro capítulo do seu plano, ele é o último que você vai redigir, ok? Então, para redigir mesmo, para começar a escrever, você começa por aqui, resumo da empresa. Depois, descrição dos produtos e serviços. Depois, análise de mercado, e aqui você tem o seu plano de marketing. Depois, estratégia do negócio, organização e gerência do negócio, e você termina pelo planejamento financeiro. Depois que você tiver redigido estes 6 capítulos, aí sim você está pronto para redigir o seu sumário, ok? Apenas uma curiosidade para este curso. Você tem módulos específicos para tratar de plano de marketing, que corresponde à sua análise de mercado, e planejamento financeiro. Por isso, estes 2 capítulos, que são realmente os mais extensos do plano, você vai ter a oportunidade de ver em outros módulos. Então, eu mostro para você a estrutura completa do plano, para que você não se esqueça de que, no final das contas, é uma coisa só, mas eu vou focar com você nesses aspectos mais estratégicos, que são as definições da sua empresa, dos seus produtos e serviços, do seu funcionamento, da sua estratégia e da sua gestão de pessoas, ok? Então vamos lá, eu vou seguir com você capítulo a capítulo. Primeiro, resumo da empresa, a primeira coisa que você vai redigir. Vamos lá. Aqui, eu espero que você faça um sumário explicativo sobre a empresa ou unidade de negócios. Então, o que a sua empresa vai fazer? O que é? É uma fábrica de sucos? Você fabrica tudo? Ou você compra as frutas, processa, transforma em suco, compra a embalagem e revende? O que exatamente é a sua operação e o que não é a sua operação? O que você compra pronto, o que vem intermediário, o que não vem? Então, aqui, não poupe espaço. Eu preciso de uma descrição técnica exata do que você vai fazer, por várias razões. Primeiro, porque eu quero entender o seu negócio, e segundo, porque eu posso ser um contador interessado em saber quais atividades você está se propondo a fazer. Não precisa ir longe para te mostrar o quanto isso é importante. Dependendo das atividades que a sua empresa fizer, eu posso enquadrá-la dentro do Simples, que é um regime simplificado de tributos, ou posso não enquadrá-la no Simples. Dependendo do que a sua empresa fizer, você pode ter alguma redução de imposto ou não. Você pode ter algum subsídio ou não. Ou seja, eu preciso entender rigorosamente tudo que você faz e pode vir a fazer, porque senão você pode acabar em uma situação complicada, em que a sua empresa seja registrada como uma empresa que vai fazer menos do que você tem intenção de fazer. Isso pode ser complicado, porque você pode acabar podando o limite de atuação da sua empresa. Então, cuidado! Seja amplo na sua resposta. Me diga exatamente tudo o que você pretende fazer. Seja preciso para especificar todas as possibilidades de atuação que você enxerga para a sua empresa, ok? Então, o que a sua empresa vai fazer? O que será comercializado? O que você vai vender? Eu entendi que você vai produzir sucos a partir de frutas que você vai comprar externamente. Mas o que você vai vender? Existem muitas empresas que não vendem, que não produzem nada e vendem produções de terceiros.
Existem? Claro que existem. Todos os distribuidores funcionam dessa forma. Se você for ver um distribuidor farmacêutico, por exemplo, ele não produz remédios, ele não tem laboratório, ele não tem estrutura de produção. Ele simplesmente compra dos laboratórios e revende para as farmácias. Se você for pensar, é um negócio curioso, porque essa pessoa que é o revendedor, ou essa empresa que é o revendedor, ela não produz nada, mas ela lucra e muito. É um negócio bastante lucrativo você ser um bom revendedor. Se você é um bom intermediário, ótimo, é muito lucrativo, ok? Então pense nisso. O que você vai fazer? O que vai ser comercializado? De que forma e para qual público? Essas são perguntas que eu já tinha trazido para você no módulo anterior. Então, como você vai vender? Vai vender pela internet? Vai vender em venda física? Vai ter loja física? Vai vender em loja de terceiros? Vai vender em supermercado? Vai vender em restaurante? Como você vai vender? E para qual público? Para quem você vai vender diretamente? Talvez você não vá vender para o consumidor final, porque você mesmo, com a sua fábrica de sucos, você não vai chegar para o consumidor final e dizer, olha, tá aqui, eu vendo suco. Você vai vender para o mercado. E o mercado vende para as outras pessoas, tá? Então pense nisso, porque sabendo esses itens, você vai ter as definições necessárias para conseguir prever o que a sua empresa vai vender, para quem vai vender e como vai vender. E esses são os pressupostos para a sua análise de mercado, tá? Enquanto você não enxergar exatamente o perfil do seu consumidor, você não vai ser capaz de saber quantas pessoas com esse perfil existem no mundo, ok? Então, o que mais eu quero que você pense aqui no resumo da empresa? Quem são os proprietários? Essa é uma informação que muitas vezes as pessoas deixam de colocar no plano de negócios e não devem. Por quê? Pense o seguinte, a sua ideia de negócios pode ser excelente. Eu posso adorar a sua ideia de negócio. Eu posso gostar realmente e pensar, puxa, eu quero esse negócio na carteira do meu banco. Eu quero mesmo, eu quero esse negócio aqui, eu quero investir e eu quero ser o gerente que vai fazer isso acontecer. Pode ser que sim, mas eu vou me fazer uma segunda pergunta. O negócio é ótimo. E você? E a sua equipe? Por que eu aceitaria um negócio tão bom vindo de você? Por que não alguém que fosse mais especializado? É uma pergunta dura, eu não quero te chatear, mas é uma pergunta dura que as pessoas vão se fazer. E você tem que estar preparado para responder. Por exemplo, eu vou acrescentar ao meu negócio a minha experiência gerencial. Afinal de contas, eu conheço de negócios, eu estudei negócios, eu fiz disciplinas relacionadas a esse tema e eu tenho um bom perfil com capacidade gerencial. Então, essa vai ser a competência que eu vou adicionar ao meu negócio. O meu sócio, por sua vez, é alguém que entende muito do processo de fabricação de alimentos, porque ele vem da engenharia de alimentos, ou vem da nutrição, ou vem de alguma área correlata, é alguém que tem experiência nessa área e tem grande conhecimento. Então, eu acredito que como dupla, como equipe, nós tenhamos a capacidade de representar tudo aquilo que é crítico para essa empresa. Então, eu tenho boa formação gerencial e o meu colega, que é o meu sócio, tem uma boa formação técnica na área de atuação da empresa. Essa é uma boa resposta, ok? Então pense nisso, pense quais são as competências que você agrega ao negócio, o seu colega, o outro colega e todos os sócios. Não só os sócios, mas também os funcionários, os diretores, os gestores, enfim, todas as pessoas que vão estar envolvidas na construção do seu empreendimento, ok? Para demonstrar isso, tem uma forma prática que eu quero que você coloque no seu plano de negócios. Quero ver no seu plano currículos. Nossa, 3, 4, 5, 10 páginas de currículo? Não, eu quero ver um parágrafo com um mini currículo seu, dizendo fulano de tal é administrador, fulano de tal é economista, é engenheiro, é dentista, é médico, ou é estudante de graduação em odontologia, é estudante de graduação em ciência da computação, é estudante de graduação em administração, com ênfase em atividades de marketing, tendo, portanto, experiência na divulgação, promoção,
comercialização do produto, razão pela qual assumirá o posto de diretor de marketing da empresa proposta nesse plano de negócios. Ponto. Quantas linhas eu gastei para fazer isso? 3, 4, 5 talvez? Se você tiver algum curso interessante na área, ótimo, pode colocar. Se vai te dar 4 linhas, 5 linhas, você não precisa de mais do que isso, ok? Um parágrafo para cada um dos sócios e no final, se você achar que é o caso, você pode fazer um parágrafozinho de fechamento dizendo, bom, com essa equipe nós temos então competências nessa área e nessa área, razão pela qual nós acreditamos que somos a melhor equipe possível para tornar esse negócio realidade. E tenha confiança, porque vão testar você, ok? Aproveite para mostrar também a divisão de responsabilidades dentro da sua empresa. Então, quem entre a equipe de sócios e a equipe gerencial vai ser responsável por cada tarefa da empresa. Então, quem vai cuidar das finanças? Quem vai cuidar dos novos contratos? Quem vai cuidar da parte financeira, da parte de marketing, da parte de gestão? Quem vai gerenciar os funcionários? Quem vai se ocupar das funções de produção? Quem vai se ocupar da logística? Quem vai se ocupar da distribuição dos seus produtos? Qual perfil vai ser responsável por cada coisa? Preocupe-se em mostrar isso no seu plano de negócios, porque quem estiver lendo vai ter a preocupação de verificar se não há tomada de decisão cruzada. O que é isso? Se você tem 3 sócios e os 3 têm rigorosamente as mesmas atribuições, veja, se você responde por finanças, o seu colega responde por finanças e o outro responde por finanças, quem responde por finanças? Ninguém. Se 3 pessoas são responsáveis por uma coisa, ninguém é responsável por aquela coisa. Porque o dia que vocês discordarem sobre alguma questão, virou uma bagunça. O dia que vocês discordarem, quem é que vai decidir? É preciso que haja alguém com poder decisório sobre os outros. Aí vocês podem dizer, esse sócio tem o poder decisório sobre as questões financeiras. Esse aqui tem o poder decisório sobre as questões de mercado e aquele ali decide sobre a produção. Ah, ok, assim funciona. Vocês até podem discutir conjuntamente todas as questões, pode até ser que haja algum embate, alguma disputa, mas sempre vai haver um sócio que na hora H vai dizer, finanças, aqui mando eu. Marketing, aqui mando eu. E isso vai salvar a empresa de ficar em um embate que é nocivo. Então, tomada de poder cruzada é algo que a gente sempre tem que evitar. E se eu vejo no seu plano de negócio que você já pensou nisso, puxa, que bom, sinal de que essa empresa não vai ter esse problema, ok? O que mais você pode mostrar? Qual será a forma jurídica do seu negócio? Você vai trabalhar sozinho? Você vai ter, por exemplo, uma sociedade limitada por cotas? São 2 sócios? São 3? São 5? Ah, é uma sociedade anônima, é uma empresa tão grande assim? Que bom! Afinal, qual vai ser a forma jurídica da sua empresa? Faz toda a diferença para mim. Mesmo que você seja um empreendedor individual, por exemplo, eu quero saber. Por que eu quero saber? Porque isso mostra para mim quantas pessoas são responsáveis pela empresa, qual é o tamanho da equipe gerencial, qual é o tamanho da equipe de proprietários e me mostra de novo o regime tributário em que você vai se encaixar. Porque empreendedor individual tem uma carga tributária, funciona de um jeito. SA, sociedade anônima, tem outra completamente diferente. Eu preciso saber em qual quadrado você está enxergando a sua empresa, para eu ter uma ideia da carga tributária e das implicações sociais que aquilo vai ter. Por exemplo, para uma SA contratar um funcionário é uma coisa, para uma MPS significa outra. Então eu preciso ter plena consciência disso. Puxa, não entendo nada dessa parte, não sei como classificar a minha empresa. Sem problemas. Você precisa de um contador. Mas eu nem abri a minha empresa ainda, eu preciso de um contador. É quando você mais precisa. Se você está planejando uma empresa, você precisa de apoio técnico. Você não procuraria o apoio técnico de alguém que fosse especialista em uma máquina de produção de sucos? Quando você for escolher um maquinário para montar a sua fábrica de sucos, você não vai procurar alguém que seja especialista em máquina? E você não vai procurar do outro lado alguém que seja especialista em financiamentos para saber qual é o melhor financiamento que você vai pegar? Por que você não procuraria também alguém que fosse especialista em
contábeis. Você precisa dessa pessoa e você precisa dessa pessoa agora. Se você não tem recurso, ainda não vai abrir a empresa, não tem problema. Procure algum contador ou procure uma das empresas júnior de contabilidade. A maior parte das universidades tem. Vai lá, conversa, tira suas dúvidas, eles vão mostrar a vocês quais são as possibilidades de enquadramento das empresas, tá? Não corram o risco de enquadrar a empresa errado. Isso é um problema sério para você. O que mais eu quero que você saiba? Quais vão ser os gastos iniciais para abertura e para operação nos primeiros meses? Isso vai te mostrar quanto vai custar essa empresa e é algo que eu já quero saber aqui de saída. Por quê? Se for uma empresa que está com um custo estimado em 5 milhões, ótimo, mas o meu banco não tem condições de financiar 5 milhões. Eu nem tenho esse recurso na minha carteira, entende? Então talvez eu já feche o plano, não porque não seja interessante, mas porque eu realmente não vou poder te trazer para a minha carteira, eu não vou poder te ajudar. Então é melhor que você procure uma outra opção para você. Então esse gasto inicial, ele tem que estar previsto desde o início, tá? E ele tem que estar explícito desde o início. O que mais? Local de funcionamento, isso é algo que significa muito para mim, para quem está lendo o plano, isso é muito importante. Por quê? Se você me diz que vai funcionar em um bairro, ok, mas eu preciso ter certeza de que o negócio que você está propondo faz sentido naquele bairro. Muitas vezes a gente vê empreendedores cometerem alguns erros no sentido de prever a empresa perto do local onde eles mesmos moram. Ora, isso às vezes é uma comodidade para você, mas você tem que colocar a empresa onde ela estiver mais acessível para os seus consumidores, o que não quer dizer ser perto da casa deles. Pode parecer paradoxal, mas não é não. Pensa comigo, se você for contratar, por exemplo, um serviço de massagem, que é algo que está ganhando bastante espaço nos centros urbanos, tá? Massagens de 15 ou 20 minutos, para o estresse do dia a dia do escritório, você vai contratar esse serviço. Onde você preferia que fosse a clínica de massagem? Perto do seu escritório, para que você pudesse ir, por exemplo, na hora do almoço, ou logo depois que termina o seu expediente, ou logo antes de começar, ou na sua casa, que às vezes fica a 15, 20, 30 quilômetros de lá. Tem que estar perto do seu escritório, porque aí você usa a sua hora do almoço para isso. Então, não necessariamente a empresa tem que estar próxima da residência das pessoas, mas próxima do local físico em que elas fazem o consumo do produto e do serviço, tá? Então, pense um pouco nisso. E por fim, para a gente encerrar esse nosso módulo, o que será feito nos primeiros 6 meses? E essa é uma pergunta com uma resposta ampla. Então, o que você vai fazer? Alguns negócios vão precisar de 6 meses só para o planejamento. Outros negócios conseguem funcionar em 1 ou 2 dias. Juro, o exemplo que eu te dei da manicure, a manicure pode decidir abrir agora de manhã e à tarde já está com tudo pronto para funcionar. Um carrinho de cachorro quente, por exemplo, você não precisa mais do que 10 dias para colocar funcionando. Dependendo da empresa, se for uma pequena fábrica, como o exemplo da fábrica de sucos, dificilmente em menos de 1 mês, e é um prazo bem otimista pensar em 1 mês, porque você vai ter que achar um galpão de funcionamento, uma fábrica, vai ter que comprar um maquinário, vai ter que estudar o maquinário, estudar os fornecedores de fruta, estudar a saída do outro lado, embalagem, viu como é complexo? Então, nos primeiros 6 meses, o que você vai fazer? 6 meses é um prazo médio porque vai servir a todos os negócios. Então, esteja pronto para mostrar, se possível, até com uma linha do tempo. Mostra pra gente, primeiro mês eu faço isso, segundo mês aquilo, terceiro mês, quarto, quinto e sexto. Essa linha do tempo é fundamental para você e para mim. Porque eu vou saber tudo que você está estruturando, tudo que você está pensando, já vou saber se tem algum buraquinho, se tem alguma coisa que você não pensou e não preveu ali, vai te causar algum atraso. E vou saber também como você está estruturando as suas finanças para esses 6 meses. E aí eu vou saber se você fez as contas direitinho, ok? Então, termino com você esse nosso módulo. No próximo módulo eu vou continuar te contando um pouco sobre o resumo da empresa e os próximos capítulos do plano de negócio. Até logo!